Foi, né? Eba! Já pensou? Gente, cancela a aula. Não estou conseguindo compartilhar um slide. Então vamos lá. Começa agora o aulão em inteligência artificial na prática. E vocês estão aqui porque algo dentro de vocês sentiu essa necessidade e percebeu que IA é importante. E vocês hoje saem daqui não só com teoria, mas vocês saem usando na prática. Essa é uma frase muito bonita, não foi feita por mim, foi feita por uma inteligência artificial. Eu não seria tão educado assim. Na minha seria mais ou menos assim, ó. Hoje vocês irão sair daqui entendendo que IA não é um golpe de karatê, mas a maior ferramenta tecnológica da história da humanidade. Viu a diferença entre um texto de IA e um texto do MacFábio? E desculpe, tá? Porque nessa aula vão ter ocorrências de piada sem graça, humor duvidoso e inteligência também duvidosa. Então já peço desculpas de antemão, tá bom? Então o formato da aula será o seguinte, né, para vocês se acostumarem, não é formato TikTok, tá? Não é formato de Reels do Instagram. Isso aqui é uma aula. Até sintam-se numa sala de aula. Não é uma aula para ficar dando dica, né? Para ter aquele efeito, nossa, eu não sabia. Ou do tipo, veja bem aprender isso porque o seu técnico não fala para você. Ou teoria da conspiração, o que não querem que você saiba sobre inteligência artificial. Veja só, não tem nada disso, tá? É uma sala de aula e vocês estão aqui para aprender. E a nossa programação vai ser a seguinte: começamos agora às 7 horas, vai ser 1 hora de conteúdo, 30 minutos de prática e 30 minutos de perguntas e respostas. Todo o conteúdo da aula está sendo gravado, então se você convidou alguém, se inscreveu, não vai perder, vai poder assistir, mas quem está ao vivo pode participar, né? Tem um charme de ver ao vivo e ver eu errando ao vivo, como foi o caso aqui da apresentação que não rolou no começo, tá bom? Então a frase de hoje é: a gente não vai aprender sobre IA, a gente vai aprender a usar IA, o que é muito diferente, né? Alguns já usam um pouco IA, a gente vai começar aqui a aula bem devagar, bem de pouquinho em pouquinho, do simples até o intermediário. Não vou explicar nada muito avançado, a não ser que vocês me puxem, tá bom? Então, antes de entrar no assunto de fato, que é inteligência artificial, eu vou me apresentar rapidamente. Continuando, né, eu sou uma mistura de professor, técnico e analista. Trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, desde a época em que computador não tinha mouse e não tinha tela colorida. Era aqueles códigos da Matrix lá, adorava mexer naquela época. E tem a questão da foto, né? Essa foto aí sou eu mesmo, não é IA, tá? Você pode olhar, poxa, ele tá com barba, hoje ele tá mais feio. Essa foto é do ano passado, retrasado. Não, não é. É uma foto recente. E aí eu coloquei essa foto aqui no Keynote, na apresentação. E eu pensei, cara, que parece que eu vou pra festa junina, né? Porque eu olho uma blusa assim quadriculada, vermelho. Isso me incomodou. E aí eu, com a ajuda da inteligência artificial, eu criei o Fábio ali com a vista para a Avenida Paulista, né? Então esse sou eu também, né? Refeito em inteligência artificial. Levei 30 segundos, basicamente, para fazer essa imagem, né? Usando a outra como modelo. E teve o custo de R$ 0. Não gastei nada para fazer isso. Vocês vão aprender a fazer isso? Vão. Mas não hoje, não na segunda aula e nem na terceira, tá? Isso é o encerramento. Não é o foco, tá? Trabalhar com mídia, né? Como criar vídeo, com inteligência artificial, imagem, não é o foco, mas eu vou dar uma pincelada assim nessa parte aqui, que é bem interessante. Então, o importante
é que a IA ela faz de uma forma mais rápida. Eu poderia pegar a minha imagem, trabalhar no Photoshop e gastar ali vários e vários minutos, talvez horas, tá? Então essa foto que eu fiz em 30 segundos, por mais que eu tenha conhecimento com o Photoshop, é um aperitivo do que vocês vão ver hoje e o que a IA pode fazer por você de uma forma a acelerar a sua produtividade. Então, se isso é um aperitivo, vamos ver qual é o cardápio do jantar de hoje. Então, a nossa jornada vai ser dividida em 4 aulas. Na primeira, a de hoje, nós iremos falar sobre prompt, engenharia de prompt e como aprender a extrair melhor da ferramenta. Na aula de número 2, nós conheceremos na prática o ChatGPT, o Claude e o Gemini, com menção honrosa para o Manus da Meta, que é assustador. Também funciona, que é uma beleza. Toda quarta-feira às 19 estaremos aqui. Já na aula 3, eu vou apresentar a vocês a IA como parceira de trabalho. Mas não é que ela vai levar, você vai levar a IA para onde você trabalha, mas em qualquer lugar. Ela vai fazer por você. Eu não sei se vocês viram, eu publiquei no Instagram um vídeo onde eu peço para a IA organizar e limpar minha pasta Downloads no computador, que é a pasta mais bagunçada de qualquer computador. Todo mundo, você abre a pasta Downloads, você vê lá e você fica com dó de apagar, né? Será que eu apago? Será que isso é importante? A IA vasculha aquilo lá em segundos. Vai ser no aulão 3, essa vai ser Matrix, vai ser de arrepiar, tá? E encerramento da aula de número 4, a IA fazendo as coisas por nós, sozinha, autônoma, pedindo ali, você pedindo, né, dando instruções para ela fazer e todo dia ela vai lá e vai fazer alguma coisa por você. É a parte mais avançada da IA hoje, tá? Então, com calma, agora vamos desacelerar um pouco e eu vou começar fazendo uma pergunta. Para que aprender IA? Por que que isso importa para você? E o que você ganha sabendo IA? Eu poderia aqui ficar um bom tempo, né, explicando o que que é IA, por que que ela é importante, por que isso, por que aquilo, mas eu vou dar 4 motivos de por que que inteligência artificial é importante na nossa vida e não só no trabalho. Primeiro ponto, IA não é uma consciência. A IA é uma ferramenta, assim como o computador, tá? Ela é uma ferramenta. E eu brinquei no início, né, dizendo que é a ferramenta mais tecnológica da história da humanidade, e eu acho que não deixa de ser, mas isso é uma opinião minha, de que a IA realmente ela vai entrar para revolucionar a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona. Então, primeiro ponto, primeiro benefício de ter IA é que você economiza tempo de verdade. Lembra da foto que eu mostrei com inteligência artificial? Aquela foto eu levei 30 segundos para fazer com inteligência artificial. Levaria talvez uns 10 minutos editando no Photoshop, errando, corrigindo. Ficaria tão bom quanto um expert em Photoshop? Não. Talvez, e aí que é o pulo do gato, eu gostaria de ter uma animaçãozinha assim do gato pulando aqui na tela, mas desculpa, eu não tenho essa expertise ainda. Mas o pulo do gato é que o profissional de design, o profissional da área criativa, usando IA, faria uma imagem melhor. Ali eu não dei contexto, né? Eu falei, pega essa imagem e coloque eu num escritório com terno e gravata. Só isso, o resto ele inventou. Mas quem tem o dom do pincel vai falar, olha, eu quero essa luz vindo da esquerda para a direita, eu quero a paisagem assim, com o fundo desfocado. Então entende que quem tem conhecimento consegue extrair mais da IA e não é o contrário. Não é eu que vou tirar o emprego dele.
Ele que, usando IA, vai se aprimorar porque ele vai economizar tempo. Essa é uma questão. Segunda questão, você pensa melhor. Não é só pensar mais rápido. A IA é um sócio que te ajuda a organizar ideias, revisar decisões e enxergar o que você não viu. Então, a IA, inteligência artificial, ela potencializa aquilo que você tem. E se você tem algo bom, ela potencializa o bom. E se você tem algo ruim, adivinha? Então, muitos de vocês que começaram a usar IA ali em 2022, e eu tenho alguns nomes na cabeça aqui, dizendo que IA não prestava, porque você fazia uma pergunta, ele se enrolava na resposta, ele se embaralhava, te dava uma resposta bem chulesenta, e aquilo não serve para mim ou ainda não está pronto. Sei alguns. É que eu não estou olhando para vocês, mas eu sei que tem gente que falou isso no começo, tá? Então a IA ela serve para potencializar o que você tem de melhor. Eu estava dando um exemplo aqui antes de começar a aula que eu criei o, o meu Google Drive, eu criei o meu iCloud particular na minha casa com o meu servidor. Eu criei também um Zoom, esse sistema que a gente está aqui, ó, tendo aula, eu criei um próprio. Tudo isso com o uso de inteligência artificial. Mas não é porque eu soube fazer as perguntas corretas, não é só isso. É porque eu tinha conhecimento técnico. Então, uma IA na mão do advogado é uma coisa. Outra coisa é eu tirando dúvida ali sobre direito civil. Não vou nem saber perguntar direito para ele. Então, a IA, repetindo, ela potencializa aquilo que você tem de melhor. Quanto mais bagagem cultural, quanto mais conhecimento, quanto mais intelecto você tiver, melhor você vai ter o resultado vindo de uma inteligência artificial. Então ele considera ele como um sócio. Ponto 3: quem souber usar, sai na frente. Então no trabalho, nos estudos, no negócio, não é sobre substituir as pessoas, como eu disse, mas é ampliar aquilo que você é. E isso me lembra muito, né, essa parte aqui do quem tá usando sai na frente. Eu lembro, e acho que a maioria de vocês vai lembrar também, que houve uma época na história da humanidade que quem usava computador era chamado de micreiro. Vocês lembram disso? Eu não consigo olhar para o rosto de vocês, mas ser humanos que usavam computador eram classificados de micreiros. Ah, ele é micreiro, ele usa computador. E você? Não, isso aí não, isso é para gente inteligente. Depois começamos a usar. Aí veio a internet. E quem usava a internet era chamado de produção, lembra disso? Não. Internauta. Quem lembra dessa? Então, quem usava internet era chamado de internauta. Ah, e você? Você usa? Não, não, isso aí não é pra mim, né? Mesma coisa Netflix. Ah, não, eu quero ir lá na locadora conversar com o seu João. O seu João vai me indicar, porque ele conhece o meu gosto. Vai chegar um lançamento. E aí você pega, aluga 2 filmes, começa a assistir e tem que rebobinar a fita para devolver, né? Hoje nós temos o Netflix, hoje nós temos Uber, iFood. Então essas tecnologias, elas vêm no hype, cria-se uma bolha, aquilo é super valorizado, e a não é diferente, é hipervalorizado, inclusive. Mas vocês têm que ter em mente que IA não é Matrix, IA não é Exterminador do Futuro, é uma ferramenta. Então, assim, quem souber, sai na frente no sentido de auxílio de você como ser humano e você na sua profissão. Nós vamos ver exemplos hoje. Próximo tópico, porque para que aprender IA? Porque custa pouco ou quase nada para começar. E aí, sintam-se à vontade depois no bate-papo do porquê que eles disponibilizam um poder de processamento violento para a gente usar de graça. É,
não tem um almoço grátis, né? Por quê? Já parou para pensar? Fazer um parênteses, não está no script aqui. Lembra que eu falei do meu servidor? Eu tenho uma inteligência artificial conectada no meu servidor e ela responde mesmo sem internet. Olha que loucura. Se desligar a internet aqui de casa, apocalipse zumbi, né? Se eu tiver um no break, não tiver luz, eu consigo conversar com a minha inteligência artificial e ela responde para mim, sem estar conectada na internet. E sabe qual é a velocidade da resposta que ela me dá? Lentíssimo. É uma palavra por segundo. E eu tenho um computador dedicado, exclusivo para mim, e ela responde uma palavra por segundo. Por que eu uso o ChatGPT e ele me responde quase instantaneamente? Tem um poder de processamento violento. Então, vou jogar uma palavra aqui para dar um plot twist. Guarda a palavra token. A gente vai estudar muito sobre isso, né? Que quanto a gente gasta, a gente tem que gastar muito poder de processamento para IA trabalhar para a gente. Ok, mas a gente espera, a gente está falando de IA, de IA, de IA. O que é IA afinal? Né? O que define o que é inteligência artificial? Bem, a primeira definição aqui para nós: IA é uma tecnologia que aprende com muitos exemplos para responder, criar e decidir coisas sabor ser humano, parecido com o ser humano. Então elas foram desenvolvidas para conversar como nós conversamos. Próxima resposta, né? O que é IA afinal? Essa é minha favorita e tenho certeza que é a que vocês não vão gostar. Conjunto de modelos matemáticos e estatísticos que processam dados de entrada para inferir, prever ou classificar resultados com base em probabilidades. Essa é a de arrepiar aqui, porque é essa que define o que é IA. Né? Então, a IA é um modelo matemático baseado em probabilidade e estatística. E como ela tem esse conhecimento? Eu acho até que eu vou adiantar um slide. De onde a inteligência artificial tira esse conhecimento? Alguém sabe? Se alguém sabe, levanta a mão assim, ó, que eu vejo pela produção aqui. Produção, alguém levantou a mão? Teve uma mão levantada ali. Vou continuar, vou deixar no ar. Como é que veio esse conhecimento da inteligência artificial? Mas vamos lá. Olha que interessante. Isso aqui eu coloquei hoje, revisando. Se você falar para a IA com convicção que a Terra é plana, ela vai começar a concordar com você. Então, ela não tem coragem de te confrontar. Por isso, aprender a perguntar é crucial. Senão, você só vê o seu próprio reflexo. Esse também é de arrepiar. Eu acho que vou até repetir. Aprender a perguntar é crucial, senão você só vê o seu próprio reflexo digital. Que é aquela cena do filme Matrix, né? O Morpheus falando com o Neo, alguém lembra? Não, deixa pra lá. Continuando. A IA, ela não pensa, ela não tem opinião e ela erra. Ela erra. Estamos aqui hoje, né, para aprender a extrair melhor dela e corrigir erros que ela for trazer para a gente também. Próximo slide. Então, como é que a chegou até a gente hoje, né? Então, montei uma linha do tempo aqui. Em 1950 já tínhamos papers papers de algoritmo falando como se tratava de uma máquina pensando, né, raciocinando ou agindo por conta própria. Isso já em 1950. Na década de 80 e 90, final da década de 90, nós já tínhamos as universidades com modelos já matemáticos trabalhando com inteligência artificial. Então a IA,
ela começou a aprender. Então, o que que é aprender? Né? Eu fiz, alguns sabem, outros não, eu fiz ciências da computação em Santos, e eu lembro que o meu professor, estava trabalhando num modelo de inteligência artificial, isso no ano 2001. 2001. Ele estava trabalhando num modelo que identificava o número um. Todo o projeto dele, inclusive junto com outro professor, era de criar um modelo, um software, que identificava o número um. E aí ele falou: poxa, vocês podem achar pouco, né? Mas daqui a pouco pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser o alfabeto, pode ser entender como você escreve, começar a conversar. E isso chegou. Então, o assustador é que esse futuro chegou. Em 2010, nós já estávamos no Deep Learning. O Deep Learning trabalha com mais dados, é um conhecimento mais profundo, porque da década de 90, final da década de 90 para 2010, a computação ganhou um poderio, né, de processamento muito rápido. Então, o Deep Learning já reconhece rosto, já consegue identificar padrão de voz, consegue fazer uma tradução instantânea em tempo real. Eu falo aqui em português e já sai em inglês. Nós já tínhamos essa tecnologia em 2010, mas muitos de vocês conheceram inteligência artificial, não foi pelo filme Matrix, não foi pelo filme Exterminador do Futuro, foi em 2022, quando a OpenAI, do Elon Musk, disponibilizou para nós, mortais, de graça, isso que é assustador, o Chat GPT. E aí a IA passou a ser trivial. Qualquer pessoa pode hoje, qualquer pessoa, claro, né? Com computador, com acesso à internet, um celular. Só que com computador, com acesso à internet, um celular é qualquer um. Você pode ter um Motorola aí usado de R$ 500, você tem acesso a esse poder. Você pode ter um computador com Windows também, por que não? Tô brincando, gente, quem tem Windows aí me perdoe. É que eu trabalho com Apple. Bom, aí, dito isso, estamos em 2022, tá? Na nossa linha do tempo. E o que que mudou, né, de 2022 para 2026? Nós vamos ver ao longo desse curso aqui. Fica calmo. Hoje estamos na era das LLMs, né? LLM significa Large Language Model. Então, é onde se enquadra ali a categoria onde está o ChatGPT, o Claude da Anthropic e o Gemini do Google. Eles são LLMs, são linguagens que interpretam e agem como ser humano. Tá? Você manda um texto lá: oi, tudo bem, como vai? Como eu faço para fazer um café gostoso? Aí ele responde, porque ele já conhece. Então, isso é LLM. Existem outros modelos, tá? Existem modelos para traçar rotas, existem modelos para quebra de aminoácidos no DNA humano. Então, existem IA específicas, existe IA para fazer vídeo, IA para identificar voz, tem IA para todos os gostos. Nessa aula, nesse aulão, nós vamos nos manter no LLM, tá? Que é o ChatGPT, o Claude, nós vamos usar essas ferramentas. Eu vou também pincelar um pouquinho sobre criação de vídeo e criação de imagens. Tá feito a promessa. Mas vamos parar de história e vocês querem usar isso, né? Então, antes disso, preciso testar. Antes de começar, eu preciso testar uma coisa com vocês. Como o ChatGPT pensa? Essa é a pergunta. E nessa brincadeira aqui que eu quero interagir com vocês, eu vou pedir que vocês abram o microfone, quem quiser participar, para responder, né, as afirmações que virão aqui na tela. E a primeira delas, ó, o ChatGPT responde melhor quando eu escrevo mais. Essa afirmação é verdadeira ou falsa?
Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Pode falar? Pode falar. Ela depende de escrever. Se você escreve muito, enrolar, você não vai obter uma boa resposta. Você tem que ser objetivo, claro. É. É, bom, é o que eu acho. Isso. Olha, gente, eu não combinei. Pela voz, é que eu não tô vendo a tela, tá? Pela voz é a Kátia. Acertei? Acertou. Acertei. É, é exatamente isso. Não é eu dar um monte de instrução que a resposta vai ser boa. Né? A entrada, né? A nossa primeira interação com a máquina, ela precisa ser limpa. Ela precisa ser limpa e cristalina. Eu tenho que dar a ordem correta para ela. Então, para essa afirmação, o ChatGPT responde melhor quando eu escrevo mais, é falso. Ponto para a Kátia. Então a Kátia anota aí, produção. Produção? Acorda, produção. Anota aí que a Kátia ganhou um ponto. Tem a questão do iPhone 18, que vai ser sorteado. Opa, você tinha dito Próximo. 19. Corta logo, deixa eu falar por cima dela, que senão ela vai falar que tem testemunha. Próxima afirmação. Se o ChatGPT não tem sentimento, então ele não pode ajudar em mensagens emocionais. Bem que eu gostaria, deixa eu ver se eu consigo. Consegui a música do Show do Milhão. É isso, valendo. Eu não vou tentar imitar o Silvio Santos aqui, não. De novo, quem se arrisca? Se o chat GPT não tem sentimentos, então ele não pode ajudar em mensagens emocionais. Eu sei que Ele tem, temos. ele tem, ele tem uns modelos já de resposta, né? Provavelmente, ele não tem sentimento, mas ele pode ter umas respostas padrões já preparadas. Não conheço, mas deve ser isso. Então essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira, verdadeira. Na verdade, eu É posso, falsa. é falsa, porque mas se você colocar um bom prompt e contextualizar, ele pode te ajudar, né? Então, o Guilherme, eu reconheço, tá? Pela voz, vocês. O Guilherme respondeu certo, mas no final falou verdadeiro. Estava certinho, realmente. Ele tem modelos preparados para responder uma mensagem emotiva ou criar uma mensagem com sentimento, tá? Ele tem esse preparo, mas então, dito isso, essa afirmação é falsa, porque ali está dizendo que ele não pode ajudar, e ele pode, né? Apesar de Não parecer pode. contraditório, né? Parênteses, tem um vídeo que eu vou ver se eu coloco na área de membro para vocês. Quem está participando aqui vai ter a área de membro e lá eu vou colocar algumas coisas que não couberem aqui no nosso aulão. Tem um vídeo de um pastor que ele pede silêncio, aquela igreja cheia, né? Ele puxa assim ó, o papel e ele começa. Vamos orar antes. Começa, o Senhor e abençoe, né? Mas era de arrepiar, assim, emocionante. E aí era aleluia pra cá, aleluia pra cá, pra lá. No final ele corta todo mundo e diz, gente, essa oração foi feita por uma inteligência artificial. E aí ele começa a explicar, né, qual é a diferença entre nós e a inteligência artificial. Vou tentar achar esse vídeo e vou colocar lá porque é interessante. Próxima, inteligência artificial é uma máquina de autocompletar superdotada, igual ao autocompletar do teclado do WhatsApp. Cadê a musiquinha do produção? Gostei disso. Inteligência artificial é uma máquina de autocompletar superdotada, igual ao autocompletar a previsão do teclado do WhatsApp. Verdadeiro ou falso? Alguém arrisca? Verdadeiro, verdadeiro. Ela não Mais é alguém? matemática e estatística? É matemática e estatística. Produção, mais um ponto para Kátia. iPhone 18. Tá com 3 pontos? Nossa. Bom,
Essa afirmação é verdadeira. É assim que a máquina pensa. Todo mundo acha que são algoritmos. Tem algoritmo, é claro, né? Algoritmo é a estrutura com que ele vai se comportar, né, matematicamente lá dentro. Mas, sabe quando você faz uma pergunta para o chat GPT? Hoje está muito rápido, né? Ele responde rápido. Mas sabe quando ele vai montando o texto na tela, assim, ó, na resposta? Ele está montando ao vivo. Ele não pensou, achou a resposta e está imprimindo na tela como uma forma de animação. Não, não, não. Cada letrinha que está sendo impressa na tela é naquele momento que ele calculou a probabilidade da próxima palavra. Então, assim, tem contexto, tem token, tem um monte de cálculo que não vem, né, mencionar aqui como é que funciona, mas é exatamente isso. LLM é uma máquina de autocompletar superdotada. É muito mais simples do que você imagina. Agora, isso é de uma dimensão gigantesca, né? Gigantesca. Por exemplo, quer ver como é fácil de vocês entenderem? É, esta cadeira é confortável. A frase, esta cadeira é confortável. Quando começa a frase esta cadeira, qual a probabilidade da próxima palavra ser Marte ou Júpiter? Tem uma probabilidade? Pode até ter, mas é bem pequena. Então, é esse tipo de pensamento que ele faz quando responde você. Ok? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se elas preveem a resposta mais provável, matematicamente a resposta mais perfeita, por que que tem horas que ela nos traz uma resposta excelente e tem horas que ela traz uma porcaria de resposta? Produção? Porcaria é palavrão? Não, posso falar então. Resposta, porque depende de você. Lembra que eu falei que a IA ela potencializa aquilo que você tem de melhor? É exatamente isso que eu estou falando. Então, estamos aqui meia hora de aula. Espero que vocês não estejam cansados, porque isso foi quase que um bate-papo, né? Uma introdução, falei um pouquinho da história, falei do Matrix umas 3 vezes, mas agora é que se você tá com a sua xícara de café aí fria, tome ela mesmo assim, porque a aula de fato começa agora. Tinha que ter um sonzinho, né? Produção de porque nós iremos falar sobre prompt. Prompt, essa palavra que ficou muito conhecida, né, nos últimos anos. Então, agora atenção, realmente a aula de hoje é importantíssima para o que eu vou explicar agora. Então, você que está aqui me ouvindo, assistindo a aula, e você já usa IA e pensou assim: o que que eu vou aprender na aula desse rapaz? Se eu já uso e já estou satisfeito. Depois eu vou querer um feedback depois dessa aula, viu? Porque eu, Fábio, né, Mac Fábio, montando essa aula para vocês, eu aprendi. Eu uso todo dia. A produção está falando que aprendeu também. Eu aprendi, eu melhorei a forma como eu me comunico com a máquina. E a forma de se comunicar com a máquina é chamada de prompt. Então anota essa palavra porque você vai ouvir ela 200 vezes. E é o coração da IA, de qualquer IA. Seja um modelo para dar resposta, seja um modelo para criar uma imagem, para criar um vídeo, para fazer uma receita de bolo de cenoura, para qualquer coisa. Tudo começa com o prompt. Então quem está segurando, quem não está prestando atenção aí, produção, manda um choque aí. Vê quem não está prestando atenção, manda aquele aplicativo de choque no celular para acordar, porque agora o bicho vai pegar. Garanto linguagem simples, né? Prometo para vocês que não vai ser nada complexo, mas vou precisar da atenção de vocês. Seria muito legal, na hora que eu falei que ia mandar um choque, alguém derrubar, né, o celular, assim, a câmera capotar da mão, mas não é isso. Então, antes de explicar o que é prompt, quero mostrar uma coisa para vocês.
Eu trouxe um presente, não é um iPhone que a Kátia vai ganhar. Tcharam! Rufem os tambores. Nesse momento, quem está no celular talvez não consiga enxergar direito, tá? Isso é o que nós vamos aprender hoje? Não, tinha que ter um auditório. Não. Isso aqui é um código de programação que eu desenvolvi há uns tempos atrás para uma função, uma tarefa muito simples, que poderia servir para qualquer um de vocês. É um script que verifica planilhas do Excel duplicadas na pasta documentos. Então, tem aqui, ó, e essa programação que tem aqui, esse script, quanto tempo vocês acham que eu levei para chegar nessa obra-prima? Eu já com conhecimento, já com faculdade, já com treino, já com experiência. Quanto tempo vocês acham que eu escrevi esse código? Outra pergunta. Vocês acham que eu escrevi esse código e acertei de primeira? Você acha que eu não tive que corrigir? Você acha que eu não tive que aprimorar? Você demorou pelo menos 1 hora e teve que aprimorar porque não acertou na primeira vez. Exatamente. Gente, eu não estou combinando com ninguém não, tá? Isso aí são questões espontâneas aí dos meus alunos. Então, assim, eu levei um tempo. E depois de pronto, e já em produção, e rodava o script para ver o que tinha duplicado em Excel, ou até poderia ser usado esse mesmo código para uma imagem, para um documento do Word, eu fui aprimorando, fui fazendo um upgrade nele. Ó, eu descobri um algoritmo que, independente do nome do arquivo, ele checa o conteúdo e vê se é duplicado. E aí vem uma coisa assustadora, porque é sobre isso que o curso fala. Antigamente, isso estava restrito a pessoas como eu, com conhecimento, em programação, com tempo e uma jarra de café em uma madrugada. Literalmente, verdade. Hoje, esse código você substitui por um prompt. Você pede para a IA assim: IA, dá uma olhada nos meus documentos e vê o que tem de planilha duplicada. Aí ela te mostra. E aí você fala: pode apagar o que está duplicado. Precisou programar? Isso é o poder da IA. Não precisa ser técnico para fazer algo. Você precisa saber o que pedir. Você precisa ter a vontade de liberar arquivos duplicados na pasta documentos. E aí eu peço para vocês um exercício mental, né? O que você consegue fazer dentro do computador com isso? Um simples prompt. Vocês vão aprender a fazer isso? Vão. Hoje? Não. Mas vocês vão aprender durante essa nossa jornada a fazer exatamente isso. Vou dar um spoiler aqui, produção. Vou adiantar. Vocês vão criar um Mac Fábio no computador de vocês. Vocês vão ter um Mac Fábio técnico resolvendo o problema no computador de vocês. E não vai precisar ser técnico para isso. Ok? Bora. Então, prompt não é só sobre fazer uma pergunta para ele. Prompt é uma instrução. Prompt é a primeira forma com que eu vou me comunicar com a máquina. Tem uma frase, que eu esqueci o nome da pessoa, que diz que nós estamos numa era onde as máquinas aprendem a nossa linguagem e não o contrário. Tem uma virada de chave agora. Prompt, então, é uma direção. Eu vou falar em linguagem natural e ela vai interpretar e me dar um resultado. Então, a definição, e vocês podem até, ao final desse slide, tirar um print da tela, é a forma como você diz para a IA o que fazer, com qual contexto, em qual formato e com qual objetivo. Ok? Então, quem faz pergunta vaga recebe resposta genérica. Quem dá direção clara recebe
resultado útil. Tudo isso para dizer que se nós não direcionarmos ela, ela não tem certeza exata do que a gente está pedindo. E aí vem a frase que me emociona, que dá vontade de chorar, que é a arte de se expressar e comunicar boas ideias. Eu estou emocionado. Deixa eu dar um gole aqui, com licença. Porque é o seguinte, gente. Eu canso de ouvir dos meus alunos, muitos deles estão aqui, de que a nossa geração, eu vou me incluir na geração de vocês, a nossa geração mal tinha televisão quando a gente era jovem, né? Não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha celular, não tinha essa facilidade toda. E hoje, o que a maioria de vocês reclamam comigo? Que não consegue acompanhar a tecnologia, que o sobrinho, o neto, o filho, que é adolescente, jovem, eles nascem com um chip na cabeça, que eles sabem usar computador melhor do que a gente, eles aprendem sozinhos, enquanto que a nossa geração, claro, exceto eu, porque pego desde o começo, mas a nossa geração tem dificuldade com informática, que aliás é um termo que sumiu, né? Mas tem dificuldade com tecnologia. Quem não tem? Todo mundo que está aqui tem dificuldade em tecnologia. Uns em um grau maior, outros em um grau menor. Eu tenho dificuldade com tecnologia. Às vezes eu aprendo com aluno. Mas a maior queixa é essa. As pessoas se sentem acuada porque tem medo de usar a tecnologia, tem vergonha, porque a garotada aí usa computador muito mais rápido, os jovens conectados, e você agora tem na mão uma virada de chave. Porque eu pergunto para vocês, qual é a geração que leu livro suficiente para poder se expressar melhor e comunicar boas ideias melhor? A sua geração ou a dos nossos filhos e dos nossos netos? Super antenada, conectada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você não vai precisar programar. Então, quem está aqui e tem dificuldade com tecnologia, chegou a hora da mudança. Nossa, tô parecendo aqueles Pablo Marçal, né? Chegou a hora da mudança, gente. Acabou, vamos acordar. Porque é você que consegue obter melhores resultados com prompt para uma IA. Vamos lá. Eu criei, tô bem Pablo Marçal mesmo. Eu criei um método eficiente de você fazer um bom prompt. E eu falo que eu criei, mas eu criei mesmo, tá? Não é brincadeira não. Eu desenvolvi um método certo para você interagir com a máquina. E esse método se chama... Tadadadã. O pior é que eu quis tossir mesmo. É sério. É o método COF. Eu tossi para você gravar isso, né? Gatilhos mentais, tudo. Bom, o método COF é o seguinte: você, por mais que tenha, como eu disse, mais bagagem cultural, mais bagagem intelectual, nós fomos criados com livros e a geração hoje é criada no TikTok, nós temos todo esse conhecimento, mas há um jeito certo de interagir com a máquina. Tem um jeito certo, tá? Isso não é uma fórmula, é um modelo. Siga esse modelo para a maioria das suas interações com inteligência artificial que você vai se dar bem. Esse modelo COF, que eu já vou mostrar o que é, ele vai ser aprimorado ao longo do curso. A nossa aula vai terminar hoje. Vou passar um dever de casa para vocês. Vocês têm que estar com esse método COF afinado. Mas o que é esse COF afinal? Esse é um método que eu desenvolvi para fazer um prompt com um resultado eficiente.
nós temos que dar contexto para a máquina. Então, o contexto, na verdade, é o cenário, o panorama que eu preciso passar para a inteligência artificial do que ela vai enfrentar pela frente. Então, um bom contexto, né? Qual é a situação? Quem você é? A IA não te conhece. A IA não sabe que hoje está chovendo. Ela não sabe o dia de amanhã. Tá? Ela é um sistema de matemática, probabilidade e estatística. Então, se eu der um contexto para ela, por exemplo, estou criando uma aula para pessoas leigas sobre inteligência artificial. É um contexto. Eu não expliquei. Teve um aluno que levantou a mão quando eu perguntei. Quando eu disse assim, vocês sabem de onde a IA tira a inteligência? Eu vou abrir o microfone agora. Quem quiser, agora, tem 10 segundos para abrir o microfone e chutar de onde sai a inteligência, a base de conhecimento da inteligência artificial. Alguém se propõe a responder? De onde vem o conhecimento da IA? Só não pode ser a Kátia, que ela já está disparada, Das né? respostas Bancos anteriores. de dados. Oi? Das respostas anteriores, um banco de dados, uma coisa parecida. Ela Gostei do aprende banco de dados. Patrícia? Foi o que eu falei, banco de dados, junto com ele. Banco de Todo dados. bancos Ok. de dados, eu botaria até no Bancos de plural. dados. Bancos de Bancos dados. de dados. Tá, vou explicar para vocês aqui, ó. Tempo que eu tô Posso vendo aqui, falar? eu já tô estourando meu tempo, mas eu vou explicar porque é importante. A inteligência artificial em 2022 foi liberado o ChatGPT. Em 2020 até 2022, o modelo de GPT da OpenAI foi instruída, alimentada e aprimorada com a base de dados chamada internet. Ela passou 2 anos absorvendo o conteúdo da internet. E aí, para pensar, quando você abre o ChatGPT, ou qualquer outro modelo, o que está ali piscando na tela de prompt tem o conhecimento todinho da internet. Naquela época ela se confundia, mas hoje ela está bem afinada. Tá? Então é por isso. Então, para que o contexto? O contexto é o seguinte: quando eu coloco o contexto para ele assim, ó, nesse exemplo, estou criando uma aula para pessoas leigas sobre inteligência artificial, dentro dessa base gigantesca, inimaginável de conhecimento que ele tem, ele vai excluir questões medicinais, ele vai excluir assuntos que dizem respeito à lei, vai excluir botânica. Então, aquele conhecimento gigantesco que ele tinha vai ser diminuído para um funil, para o assunto aula inteligência artificial. Opa! Então, todo aquele cálculo que precisaria fazer para te entregar uma resposta já diminui. Isso eu vou voltar a explicar isso numa aula futura, quando as pessoas começarem a usar IA para valer. Segundo ponto, objetivo. Você tem que definir qual é o objetivo da máquina. O que ela vai te dar. Então, o objetivo é o quê? É a ação, é o fazer, é uma diretriz. Crie isso, explique aquilo, revise esse texto, resuma esse e-mail, monte uma estratégia, um plano para minha empresa baseado nisso, nisso e nisso. Esse é o objetivo. É o ponto mais importante do prompt. Contexto também. O contexto vai gerar uma economia no futuro. Mas o objetivo é o principal. Gere uma ideia, escreva um texto, analise esses dados. É a ação. E o formato é como você quer essa resposta. Como é que você quer essa resposta? Então, nesse exemplo, eu posso colocar aqui, ó, resuma esse e-mail em 3 tópicos importantes, detalhando cada um deles. Então, o formato é a saída, é como eu quero que ele me entregue esse resultado. Capite? Vamos para a próxima? Na prática agora, olhando aqui a aplicação deste método
do meu filho, chamado Coffee. Então, o que é um prompt ruim? Um prompt ruim é esse aqui, ó. Faça uma legenda sobre IA para o Instagram. Eu comecei a fazer isso. Não para Instagram, né? Mas eu comecei a fazer esse tipo de prompt. Muitos alunos meus também começaram. É o desejo. Eu tenho o desejo de criar uma legenda, um post sobre IA para Instagram. Mas o que seria um bom prompt? Um bom prompt, seguindo a técnica do Coffee, vamos ter contexto. Tenho um Instagram sobre inteligência artificial para iniciantes. Opa, então quando a IA passa por esse texto, ela já concentra todo o seu poderio matemático sobre o assunto Instagram, inteligência artificial iniciante. Então ela reduz o universo dela e o poder de processamento dela aumenta para te dar, para entender melhor o objetivo. Quero explicar que a IA pode ajudar no trabalho do dia a dia. Opa, então agora ele tem uma diretriz. E essa palavra é boa. Agora ela tem uma diretriz, um objetivo, né? Explicar que a IA pode ajudar no trabalho do dia a dia. Nessa altura do campeonato você entendeu que explicar, ajudar, trabalho no dia a dia e essas palavras todas unidas nessa sequência, para a IA é fichinha entender isso hoje. Fichinha, ela entende melhor que o ser humano. Formato, muito importante o formato. Como é que você quer, né, a resposta? Ó, crie uma legenda curta, com linguagem simples, até 800 caracteres, que é o que cabe lá, e uma pergunta no final. Isso é um bom prompt, seguindo o modelo Coffee. Vamos mais um exemplo. Um exemplo ruim. Resuma esse texto. Eu já me peguei fazendo isso. Pega um PDF, joga na inteligência artificial, no ChatGPT, no Claude, pega o PDF e fala, resuma esse PDF aí. Quem nunca fez isso? Que atira a primeira pedra, não. Mas quem nunca fez isso? Né, de pegar e dar resuma esse texto. Então, o que seria a evolução desse prompt no formato Coffee? No formato Coffee seria mais ou menos assim, ó. Primeiro, dar algum contexto daquilo que você quer resumir. Estou estudando um conteúdo técnico sobre inteligência artificial e sou iniciante no assunto. Contexto. A máquina já se prepara. Os parâmetros dela começam a se alinhar para esse assunto, esse contexto. E aí vem o objetivo. Quero entender apenas as ideias principais. Esse é o objetivo, ideia simples. E, por final, como é que eu quero esse resultado? Resuma em 5 tópicos simples, usando linguagem fácil e exemplos do cotidiano. Essa é uma aula, gente, de inteligência artificial em que você não precisa seguir o meu exemplo. Diferente de o melhor código, o melhor algoritmo, a melhor forma de limpar os duplicados de Excel na pasta Downloads, você não precisa seguir o que eu estou falando. Basta seguir o COF, né? O contexto, objetivo e formato. Você pode muito bem no formato pedir para ele resuma em 5 tópicos complexos, técnicos. Você pode falar, use linguagem fácil e me dê 3 exemplos do cotidiano. Me dê 5 exemplos, me dê 2 exemplos. Eu estou estudando inteligência artificial, eu estou estudando direito tributário, eu estou estudando como é que faz pão de ló sem glúten. Qualquer coisa. Então, a forma como você vai se expressar é que vai trazer um bom resultado. É o que diferencia a nossa geração. Não é uma guerra de geração, não, né? Eu tenho filhos da geração Z. Eu tenho, e é uma dificuldade, né? Porque eles nasceram com o TikTok na mão. Mas é o que diferencia nós de uma geração anterior. Que a gente sabe pedir, a gente sabe se expressar, a gente sabe conversar. Só que agora você está conversando com um modelo de inteligência artificial. O último exemplo, um exemplo ruim, um e-mail para meu chefe dizendo que eu irei atrasar. Bem genérico, é o desejo.
Você tem desejo de que a inteligência crie um e-mail dizendo que vai atrasar. Aí a pergunta, né? Atrasar o quê? O que que vai atrasar? A entrega do relatório, a sua presença, né? Você vai atrasar, pegou trânsito. A inteligência não sabe. E ela é ótima em enrolation. Me desculpe o inglês aqui. Enrolation, ela é muito boa, porque ela vai te responder com convicção. Ah, faça o e-mail assim, que seu chefe vai gostar. Então, no modelo Coffee, como é que fica? Rapidamente aqui, contexto: vou chegar atrasado ao trabalho por causa de uma consulta médica. Objetivo: quero avisar meu chefe de forma educada e profissional. E o formato: escreva um e-mail curto com no máximo 4 linhas. Pronto. Agora sim, seu chefe vai gostar de ver um e-mail desse. Tá? E agora, chegamos aqui a um momento, 8 horas. Vou fechar essa apresentação. Produção bateu certinho às 8 horas. Que interessante. Vocês se assustariam se eu virasse a câmera aqui e mostrasse que a produção é uma inteligência artificial, que eu estou conversando sozinho? Bom, continuando. Eu vou fechar essa apresentação, vou abrir o chat GPT na tela e nos próximos 30 minutos a gente vai trabalhar junto ali, vendo na prática, errando, construindo prompt e acertando e ajustando. Lá vamos nós. Nesse momento, inclusive, agora eu estou vendo todo mundo. Nesse momento, inclusive, vocês podem falar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento referente ao que foi dito, né? Porque tem muita emoção em jogo às vezes. Vocês podem conversar comigo. Então, obviamente que pela minha experiência, eu não preparei para vocês isso. E enquanto eu vou falando, na verdade isso é uma técnica de enrolation, enquanto eu vou no meu segundo monitor preparando aqui o ChatGPT. Todo mundo tem conta aqui no ChatGPT ou alguma outra inteligência? Tem gente que não tem. Quem não tem, é até bom eu saber. Não é obrigatório ter essa conta, tá? Eu vou mostrar aqui a telinha. Oi? Ouvir isso, vem aprender isso. Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Atento. Desktop 2. Aqui. Estão vendo? Então você vai acessar o ChatGPT no endereço chatgpt.com. De primeira, acho que as outras não têm isso, mas logo de cara ele já abre no que você está pensando hoje. Não precisa nem fazer conta, tá? Você vai fazer 2 ou 3 perguntas e ele vai te pedir uma conta para criar um cadastro. Como é que você vai criar esse cadastro? Já já a gente vai ver. Essa pode ser uma conta com o Google, pode ser uma conta com a Apple ou digitar um e-mail aí. É super simples. Em alguns casos eles pedem uma confirmação de um número de celular, às vezes não, vai da ideia deles lá. Mas o fato é esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Presentify. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Está funcionando, muito bom. Então tá aqui, ó, ChatGPT. Isso, vou dar uma pincelada aqui na interface para mostrar para vocês os recursos que ele tem. Essa é a versão gratuita, tá? A versão mais simples. Então tem diferença, antes que alguém me pergunte, né? Tem diferença da versão gratuita para a versão paga? Muita diferença, muita. Porém, contudo e entretanto, se minha querida vovó fosse viva e usasse a versão gratuita, a basiquinha, ela já ia orar 2 Pai Nosso, uma Ave Maria, achando que isso aqui é coisa de outro mundo, que já traz muito resultado. Então vamos lá. Aqui está escrito, pergunte alguma coisa. É nessa hora que, se você está no celular, você pode fazer aquele movimento de pinça na tela, assim, ó.
Você pode tocar e esticar para poder dar um zoom aqui nessa parte. Então, pergunte alguma coisa. Já começou errado. Eu não quero perguntar, eu quero dar uma ordem. Me traga as notícias ou quero saber como faz um bolo de cenoura. Não quero fazer uma pergunta. Mas está aqui. É a porta de entrada para esse vício chamado IA. No final aqui, deixa eu habilitar, ó, você vai encontrar um microfone semelhante ao disparo de áudio que você manda por WhatsApp. Tipo um walkie-talkie, você segura, fala e envia. Bem interessante, eu não gosto de usar não. E tem essa aqui, ó, esse botãozinho que também aparece no celular, que esse é para bater papo. Esse de bater papo é interessante, porque ele vai conversar com você por áudio, como se fosse um robô ali, interagindo, conversando, batendo papo com você. É bem interessante. Eu confesso que eu não sei se eu estou infringindo a lei, que quando eu estou dirigindo, quando eu estou no carro, às vezes eu estou ouvindo um podcast. Às vezes eu coloco nessa função e começo a conversar com ele. E aí? Qual é o próximo lançamento da Apple? Ah, o próximo lançamento da Apple, dia 22 de junho, tem o WWDC. Ah, legal. E quais são os rumores de lançamento de produto para esse evento? Ah, segundo ele, vai ter o iPhone dobrado lá. Vocês já viram isso, o iPhone que dobra? Bom, deixa pra lá. Então eu vou batendo papo, né? Usando essa ferramenta ali para ir batendo papo. Eu tô aqui com o meu fone de ouvido, não. Eu tô no Viva Voz no carro, dirigindo e batendo papo. Tá, isso hoje está precário, mas é assustador. Você consegue conversar como se fosse realmente um Android ali conversando com você. E ele está conectado à internet. Então, diferente do modelo de 2022, onde ele pegou a internet inteira e guardou dentro de uma base de dados, hoje ele tem essa base de dados e tudo que está sendo produzido agora, em tempo real. Então, rolou um paper agora, rolou um artigo, um anúncio da Apple 6 horas da noite hoje, ele já sabe, se eu mandar perguntar, ele pesquisa, ele procura. Então, por isso vocês já ouviram de que o Google está sendo substituído por ChatGPT. Não ChatGPT em si, mas por inteligência artificial. Porque no Google eu pergunto, qual a diferença entre... Essa pergunta todo mundo me fez. Qual a diferença entre o iPhone 16 e o 17? Uma pergunta melhor, ó. Qual a diferença entre o iPhone 16 Pro e o 17 comum? É o mesmo preço. Qual que vale mais a pena? O iPhone 16 Pro ou o 17 comum? Você faz essa pergunta para o Google e vem como resposta vários sites com artigos, com opiniões de qual que é melhor. A inteligência, se você souber perguntar, ele vai trazer uma tabela com dados técnicos comparando um com o outro. E você ainda pode, no prompt do COF, né? Contexto, objetivo e formato, você pode dizer, olha, eu quero comprar. Gente, atenta esse exemplo, é sensacional. Você pode dizer para ele, ó, eu não faço questão de um celular com uma câmera boa, mas eu quero uma bateria que dure o dia inteiro, faço questão de um processamento rápido e tenho dificuldade de enxergar, eu quero uma tela maior. Provavelmente ele vai te indicar o 16 Plus. Não faço questão de câmera, então não precisa ser o Pro. Então ele vai te dizer tudo isso. E você no final toma uma decisão pelo mesmo preço. Ele vai te indicar. Voltando aqui então na interface do ChatGPT, esse botão aí que está riscado aqui na tela é para bater papo. Você fala, ela responde, ela está respondendo, você corta ela no meio do caminho e ela te responde e vocês vão batendo papo. No início, aqui tem um botão mais. Esse botão mais, você pode alimentar o sistema com arquivo e foto.
Então, não teve o nosso prompt pedindo para ele resumir um PDF? Eu posso colocar aqui. O que mais que eu posso colocar aqui? Um artigo científico ou um livro de receitas. Eu posso colocar a Bíblia ali dentro e fazer perguntas. Eu posso colocar o que eu quiser. É claro que modelo gratuito tem limitação, mas o modelo pago vai longe. Eu posso aqui fazer várias coisinhas, ó. Isso a gente vai ver praticamente detalhe a detalhe na aula de número 2. Mas hoje, o que eu quero entregar para vocês, e vai ficar como dever de casa, primeiro ponto, quem não tem conta no ChatGPT, crie uma. Depois nós vamos criar no Claude e no Gemini também. É opcional, se não quiser, fica à vontade, mas acompanhe a aula. Tá? Todos eles fazem a mesma coisa. Então, assim, qual é o melhor? Hoje, acredite se quiser, no mundo da tecnologia, tá virando um fla-flu. Ah, o ChatGPT é melhor. Ah, não, o Claude é muito melhor. Já tá uma briga, assim, para quem é da área técnica. E o Gemini do Google correndo pela beirada. E eu comentei também que tinha o Manus. Vou falar sobre o Manus também. Mas aqui, ó, adicionar arquivo, você vai colocar informação para dentro dele, ele vai ler o teu arquivo em 2 segundos. Eu vou exagerar agora, vai levar uns 5 segundos para ele ler o teu PDF e ficar pronto para te responder tudo sobre aquele assunto que está naquele arquivo. Então, para advogados, pode ser o Vademecum, você pode colocar o Vademecum ali dentro, versão 2026, e fazer perguntas de direito para ele, para estudar. Você pode colocar um artigo científico, você pode, como eu falei, né, pode colocar a Bíblia, pode colocar um livro de receitas e começar a trabalhar, a fazer perguntas para ele. Eu vou hoje, para mostrar para vocês que o meu método funciona, eu vou usar aquele método COF, vou fazer para ele aquele primeiro prompt ruim, né? Que eu acho que eu falei assim, crie um post no Instagram sobre inteligência artificial. Artificial. E vou dar um Enter. Lá vai ele. Qual foi o erro aqui? Gente, a parte técnica de inteligência artificial, que eu falei brincando, mas eu considero verdade, que IA é a maior ferramenta tecnológica da história, se resume a pedir bem. Se resume a instruir bem a máquina. Só isso. Só isso. Então ele fez um post aqui para Instagram. A inteligência artificial faz parte do seu dia a dia. Não gostei. Eu posso, diferente da Alexa, eu sei, alguns de vocês têm Alexa, alguns de vocês têm iPhone, que tem a Siri, né, que você fala com a Siri. Diferente deles, que não é inteligência, aqui ele aprende o contexto. Então, se eu disser para ele aqui, ó, os 5 bullets, 5, que você criou, refaça ele com um tom de humor. Ou refaça dando ênfase em profissionais da área XPTO. Eu posso direcionar ele. E acredite se quiser, hoje não é brincadeira, não é exagero, não é para curso, para vender curso, né, como dizem, né, para vender curso. Existe uma profissão chamada engenheiro de prompt, com um salário alto, muito alto. Existem papers seríssimos, papers científicos, explicando o melhor jeito de fazer uma pergunta para a máquina. Eu inventei esse método COF, que é o contexto, objetivo e formato, resolve 90% 2% dos seus problemas. Nós iremos aperfeiçoar.
Nós iremos aperfeiçoar. O que que eu poderia fazer aqui para ele? Eu poderia começar perguntando, e aí sim é uma dica que eu vou dar aqui, é uma dica de TikTok. Eu poderia começar escrevendo assim: comporte-se como um profissional de marketing digital especialista em algoritmo do Instagram com XPTO, anos de experiência, sênior em marketing digital e propaganda. E quando eu dou essa primeira instrução, que a gente vai trabalhar isso em outras aulas, essa instrução a gente chama de persona, que naquele contexto, né, contexto, objetivo e formato, no contexto, que é o logo início, você dá uma persona para a inteligência artificial. Eu não sei se foi você, Patrícia, mas eu fiz uma persona de um psicólogo muito famoso. Mas eu poderia também começar aqui, ó. Comporte-se como o Steve Jobs. Você é o Steve Jobs, entende tudo de produto Apple, desde a parte de marketing, da parte técnica, estrutural, nananana, e ele vai se comportar como ele. Tem gente que usa para brincar, pode usar para brincar. Eu uso para produtividade. Então, quando eu quero criar um post no Instagram, eu já tenho pronto um agente que é munido de habilidades de marketing digital, de algoritmo, do que viraliza mais. Ele já é como se eu tivesse um sócio, um funcionário preparado para isso. Com a diferença que o cérebro desse meu sócio está conectado com a internet e consegue ler a internet inteira em 2 segundos. Assustador. Assustador. Então, continuando aqui, eu vou pegar esse mesmo exemplo, vou copiar e colar aqui o tal do meu método, COF. Então, eu coloquei aqui, ó, contexto. Tenho um Instagram sobre inteligência artificial. Objetivo, quero explicar e ajudar IA no trabalho. Formato, que foi para a próxima linha. Crie um post com legenda curta, linguagem simples, 800 caracteres e uma pergunta no final. Vou tirar essa parte aqui e vou mandar para ele. Vamos ver. Aí sim, fez exatamente o que eu pedi. E um detalhe, que eu sei que pessoas vão comentar depois. Vocês vão ter uma semana para praticar isso. Eu espero muito que vocês pratiquem. Nem sempre a primeira resposta é melhor. Aliás, a primeira resposta não é a melhor. Vai ser a segunda, a terceira, porque você vai modelar ele. Ele vai entender exatamente o que você está pedindo. 5 minutos atrás eu falei uma palavra mágica aqui, agente. A gente vai trabalhar nesse tópico, agente. Agente não somos nós não, tá? Agente é um modelo de inteligência preparado para uma função. E eu brinquei. Vocês terão um Mac Fábio no computador de vocês, no bolso de vocês. E eu vou ficar muito triste se vocês ficarem usando ele e não ligar mais para mim, não conversar mais comigo. Mas é capaz, sim. Você já vai ter um modelo preparado só para responder coisa de Apple, só para responder coisa de Windows, de iPhone, de tecnologia. Eu aqui, quando eu acordo, de manhã eu recebo um relatório, vem na minha mão, assim, ó, plup, as 10 principais notícias. Então tá aqui, ó. Usei o método COF. Contexto, objetivo e formato. Tá em dúvida de como começar a conversa? Contexto, objetivo e formato. Lembra de eu tossindo? COF. Use esse modelo. Vai funcionar para 90% das vezes. Se você quiser ir um pouco ou além, na parte do contexto, você dá uma persona para ele. Você é um advogado tributarista, especialista com XPTO anos de experiência, sabe tudo de lei, anexa um vademecum ali para ele e pergunta para revisar o contrato com o seu advogado para ver o que ele acha. Você vai se assustar com a resposta. Então, assim, essa foi a minha primeira resposta que ele deu. Ó.
eu pedi o contexto, o objetivo, né, o formato que eu queria, ele me deu e não gostei ainda assim. Não é porque eu montei um prompt muito bom que ele vai dar uma resposta muito boa logo de primeira. Ele ainda não me conhece direito. Essa conta que eu estou usando aqui, se você for ver aqui embaixo, Free, para quem não conhece, era uma marca de cigarro. Gratuito. Essa conta aqui é gratuita. Então, tudo isso aqui eu não estou gastando nada. Agora, se eu abrir o meu Claude, que é o que eu mais uso aqui, e fazer uma pergunta simples, ele já vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele já tem contexto, tá? E eu posso continuar. Então, diferente da Alexa, que entende uma coisa de cada vez, eu posso pedir para ele reescrever alguma coisa. Então, eu posso pedir para ele o seguinte, ó, nesse exemplo. Transforme esse post em um carrossel de 5 slides, iniciando com um gancho chamativo e termine com um CTA. CTA, para quem não sabe, é Call to Action, chamado para uma ação. Ah lá, estamos na mesma conversa, tá? Slide 1, o gancho. Você está perdendo tempo com tarefas que a IA faz em segundos. Muito bom, muito bom. Eu já aprovaria o primeiro slide. Iria para o próximo. O que a inteligência artificial pode fazer no meu dia a dia? Escrever texto, responder e-mail, resumir reunião, organizar tarefas. Ok. Slide 3. Você não precisa ser programador para usar IA. Eu dei um exemplo na cara de vocês, botei ali um script de programação em que você agora vai pedir em linguagem humana para o computador e ele vai fazer aquele código. Ganhou de mim já. Não precisei perder tempo estudando aquele código? Não. Mas continuando. Então repara que se você chegar para ele e falar, olha, o slide 3, mude o tom para mais formal. No slide 4, faça uma brincadeira inteligente mencionando o Elon Musk. E o que é melhor, você não precisa pedir uma alteração. Pulo do gato. Nessa hora, produção, tinha que ter um gato pulando aqui. Pulo do gato. Você não precisa pedir para ele uma coisa. Você pode pedir várias. Você pode pedir para ele o seguinte: crie no slide 1, me dê 5 exemplos de hook, né, de gancho. Crie 5 exemplos. Eu quero 3 com um tom de humor, um com um tom mais formal e um que você acha que vai viralizar. Porque você entende de Instagram e eu não entendo não. Então me dê 5 exemplos e aí eu tomo a decisão. Quais dos 5? Se eu pedir 10, ele vai me dar 10. Esse é o pulo do gato. Então nem sempre você pede para ele fazer uma coisa. Pede para ele te dar várias coisas ao mesmo tempo. E você decide. E eu aprendi há pouco tempo que não basta pedir assim, me dê 5 exemplos. Faz isso, essa dica que eu estou te dando. Eu quero 5 exemplos, mas eu quero 2 com uma pegada mais técnica, eu quero 2 com uma pegada para leigo e uma última mesclando. Ele vai te dar os 5 e você decide qual que é o melhor. Capite? Estamos indo bem? Esse assunto, até agora, 8h20, é um assunto técnico? Quem vai dizer para mim hoje na minha cara que tudo que eu expliquei aqui é um assunto técnico, difícil de entender, que isso aí é muito avançado, que não, isso aí é alta tecnologia, é para jovem. É o contrário. Jovem está usando inteligência artificial para fazer videozinho do Silvio Santos cantando Macarena. A gente não, a gente vai usar para coisa séria. Nada contra, é legal ver o Silvio Santos dançando Macarena de biquíni. Mas assim, a inteligência artificial não é para isso, né? Voltando aqui para o nosso exemplo. Atento agora, vocês que estão anotando, olhando para baixo. No canto esquerdo, tem aqui, ó, recentes. E abriu uma linha nova, que não tinha antes. Post sobre inteligência artificial. Isso é uma conversa. Isso é uma conversa. Eu posso, igual o WhatsApp,
Igualzinho o WhatsApp, eu posso começar um novo chat. Limpo a outra conversa sobre o tal do post. Ficou ali, eu abri uma nova conversa e inicio um outro assunto. Receita para bolo de cenoura. Não é esse prompt que eu vou usar, tá? Só estou dando exemplo. Receita para bolo de cenoura. E aqui eu começo a conversar com ele sobre culinária. Então, o que que você vai fazer? Considere cada conversa dessa como uma conversa com uma pessoa no seu WhatsApp. Cada conversa tem um contexto, tem um assunto. Cada linha que tiver aqui, deixa eu disparar essa aqui do bolo de cenoura. Cada linha dessa aqui, ó, considere um robô especialista ou que está se especializando naquele tipo de assunto. Então, na receita de bolo de cenoura, daqui a pouco eu peço uma receita de bolo de laranja. Eu não vou lá na conversa sobre Instagram perguntar aqui quem é o presidente da Rússia. Até porque ele está lá há muito tempo, né? Bom, então cada linha dessa de conversa não misture os assuntos, tá? Depois a gente vai aperfeiçoar isso. Mas se você já usa inteligência artificial, você já tem algumas conversas aí. Mais um pulo do gato, vou abrir um novo chat. Eu não sei se vocês conseguem me acompanhar aqui no canto superior direito. Muito útil esse botão. Agora eu estou explicando para vocês, senhoras e senhores, ferramenta, tá? O prompt, que eu ensinei a técnica de como conversar, como fazer, como pedir, a gente ainda vai aprimorar muito. Mas agora eu estou explicando a ferramenta. E essa ferramenta tem um recurso chamado chat temporário, que é aqui, ó. Sabe quando você tem uma dúvida muito pontual? Eu tenho uma agora que eu esqueci, eu quis dar o exemplo, eu esqueci. Qual o nome do psicanalista famoso? Eu abro um chat temporário, clico aqui, ó. Chat temporário. O chat temporário, ele não vai gravar a conversa, não vai pegar o que você está conversando e vai usar para a base de dados dele. Ele não vai ter uma ideia no futuro do que você conversou aqui. Não vai poluir as suas conversas que você tem aqui do lado. Ela vai sumir. Isso é muito útil para tirar dúvida temporária. Qual o nome do psicanalista, escrevi tudo errado, mais famoso? Não existe um consenso. Achei, lembrei, Patrícia, é Lacan. Lacan. Pronto, tirei minha dúvida. Precisei abrir aqui essa lista, uma nova conversa, para tirar esse tipo de dúvida? Não. É uma dúvida esporádica ali, temporária. Eu não quero que essa dúvida, eu não vou conversar sobre psicanalismo, perdão. Eu não vou falar sobre esse assunto aqui, eu não vou desenvolver isso. Então, se eu não vou desenvolver, abra um chat temporário, que geralmente seria aquilo que você iria pedir para o Google fazer. Para terminar a aula de hoje, eu vou pedir para vocês depois entrarem aqui e acredite, eu posso perguntar para ele o seguinte. Eu não vou escrever isso para não perder tempo, tá? Me acompanhe aqui. Eu posso pedir para ele o seguinte. Eu tenho o iPhone 14 e quero comprar o iPhone novo. Só que eu tenho R$ 5.000 só. Com R$ 5.000, qual o melhor iPhone para eu comprar? E aí você vai dando contexto. Eu preciso de um iPhone com uma bateria boa, a câmera nem tanto, uma tela maior é desejável. Só que, por pesquise na internet para mim aí, no Mercado Livre, na Amazon, eu até posso instruir para ele assim, não busque produtos usados ou inclua seminovos, e ele vai buscar na internet. Duvida? Faça você hoje depois de terminar a aula. Coloca qualquer coisa, eu quero comprar uma televisão.
de 50 polegadas. Só que eu só tenho 3.000 para gastar. Qual é a melhor TV? Talvez, nos modelos pagos, e não te responde de primeira. Nos modelos pagos, e aí a diferença, ele vai questionar você. A sua TV vai ficar no quarto? Qual é o ambiente? Você vai usar para colocar ela ao ar livre? Isso faz diferença na hora da escolha. Então, o modelo pago, ele começa a pedir contexto quando você não dá. Ele começa a te perguntar coisas. Então, esse é o poder da inteligência artificial que nós temos hoje de forma gratuita. Ao longo das aulas, eu vou também mostrar a versão paga. Eu tenho aqui os 3 na versão paga para mostrar para vocês se vale a pena ou não assinar. O que eu recomendo é o seguinte: se você mal usa, vai na gratuita por enquanto. Quando você começar a gostar da brincadeira, aí você pode fazer a assinatura do pago, porque sim, o pago vai te dar respostas mais precisas. Ele é muito bom para trabalhar com projeto. Para projeto, volume grande de informação, ou, por exemplo, você tem uma reunião como essa aqui, e eu pegar 2 horas de vídeo, 2 horas de áudio, jogar na inteligência e pedir para ele resumir em tópicos quais foram as dúvidas levantadas. Tá? Isso aí o modelo pago, né, sai na frente. Ok, senhoras e senhores, então eu não acredito. A produção terminou 8h30 em ponto. 8h30. E aí, eu vou abrir aqui para vocês baterem um pouco de papo comigo. Quero sentir se vocês entenderam de fato o que significa inteligência artificial, que não é uma moda, é uma ferramenta super valorizada, muito marketing em cima, mas tirando, né, tudo isso, é uma ferramenta sensacional. Sensacional, que pode ajudar a gente em praticamente tudo. Compartilhando a tela, acabou. Como nós estamos? Vocês estão bem? Foi cansativo? As piadinhas sem graças ofenderam a inteligência de vocês? Não? Alguma novidade? Tudo muito bom, tudo muito bom. Ficou claro para vocês o que é, o que a gente vai trabalhar daqui para frente? Foi ótimo, adorei. Era o que vocês esperavam? Não. Eu nem Não, sabia o que era era assim, direito. eu tô ótimo. É, Eu gostei muito. mas eu gostei, Eu bem gostei. instrutivo.